Muito bem, queridos. Na semana passada, nós falamos sobre um esboço, terminamos praticamente um esboço, não sei se os irmãos que estão lá atrás podem projetar o esboço de Atos 15, versículos 6 a 11. Nós enunciamos algumas verdades teológicas a partir da análise desse texto, que abrange o Concílio de Jerusalém, um concílio muito importante, porque é um concílio que definiu, estabeleceu com clareza, a partir das Escrituras e a partir do testemunho apostólico. Esse concílio estabeleceu com firmeza, fixou com toda a firmeza, que para que alguém seja justificado, não é necessário que a pessoa se torne um prosélito judeu, guardando a lei e sendo circuncidado. Então isso naqueles dias foi algo muito importante, porque os crentes judaizantes, os crentes que tinham vindo do farisaísmo, esses crentes eles trouxeram uma carga teológica, uma herança cultural muito forte nesse aspecto. E diziam que os gentios, os não-judeus, que haviam se convertido a Cristo, eles diziam, olha, não basta só a fé em Cristo para que eles sejam justificados. Eles precisam ser circuncidados, ou seja, eles não podem ser apenas tementes a Deus ou simpatizantes do cristianismo ou pessoas que creem no Messias judeu. Eles têm que ser circuncidados, eles têm que se tornar judeus, eles têm que se tornar prosélitos. A igreja tem que ser uma sinagoga. A igreja tem que ser uma sinagoga. E além de observarem o rito da circuncisão, eles precisam também guardar toda a lei de Moisés, eles precisam ser zelosos da lei de Moisés, porque se isso não acontecer, se eles só crerem em Cristo, eles não poderão ser justificados, ou seja, não poderão ter as suas culpas canceladas, os seus pecados perdoados. Então isso criou um grande conflito entre os apóstolos, que anunciavam o evangelho da graça, e esses homens. E esses homens tiveram a ousadia de ir até Antioquia, uma igreja que, claro, tinha judeus, mas era predominantemente, ao que tudo indica, gentia, e anunciaram essas coisas, perturbando os discípulos ali. E então a igreja se reuniu em Jerusalém, sob o comando de presbíteros e de apóstolos, e trataram dessa questão. E nós aprendemos essas coisas nos versículos 6 a 11, o concílio ali se reunindo, essas coisas começam a se desenhar no universo teológico discutido ali naqueles dias. Primeiro, Deus administra os ministérios humanos, aprendemos isso quando Pedro fala acerca do seu ministério de anúncio da verdade aos gentios, mas especificamente na casa de Cornélio, e nós aprendemos isso, esse é o ponto em que o capítulo 15 se conecta com o capítulo 10, muito importante o capítulo 10, porque mostra gentios se convertendo a Cristo sem terem que se tornar prosélitos judeus. Depois, Deus não faz distinções raciais na obra de salvação. Esse é um fator muito importante que para nós hoje talvez não cause tanto impacto, mas naqueles dias, dentro de um judaísmo exclusivista, isso causou um forte impacto. No Evangelho não há distinção. Nós aprendemos em Efésios 2, que Deus derrubou a parede de separação em Cristo. Então, por meio da fé em Cristo, não há mais judeu e gentil. Ele os uniu, aqueles que são crentes, ele os uniu criando uma nova humanidade, um novo povo, que não é nem judeu e nem gentil, é o novo homem, é o homem redimido, é o homem perdoado, é a nova criação de Deus. Então essas verdades são verdades maravilhosas que nós encontramos no Novo Testamento e que era uma novidade absoluta para os cristãos daqueles dias, especialmente os judeus. Era dito então, olha, não existem mais distinções. Cristo derrubou a parede de separação. Os gentios estavam longe, estranhos às alianças da promessa. Especialmente a nova aliança, que fala do perdão de pecados, que fala da habitação do Espírito Santo, que fala da purificação do coração, da transformação do coração. Eles estavam estranhos a essas alianças, mas por meio de Cristo, eles foram aproximados. E os judeus que creram se uniram a eles. E desapareceram então as distinções. Não há mais inimizade, não há distinções mais nesse campo. Dentro da igreja não há judeu nem gentil.
todos compõem uma nova humanidade, um novo homem, todos lavados, todos transformados no coração, todos habitados pelo Espírito Santo. Essa é a igreja de Deus. E tanto judeus quanto gentios participam disso pela fé em Jesus. Então, esse segundo ponto foi um ponto crucial para incutir na mente dos cristãos da época essa verdade teológica importantíssima. Não existe uma igreja judaica, não existe uma igreja samaritana, não existe uma igreja japonesa, não existe uma igreja alemã, não existe uma igreja aleta, não existe uma igreja americana, não existe uma igreja negra, uma igreja branca, uma igreja... Enfim, não existem essas coisas. O que existe é a igreja de Deus, que une todas as raças e iguala todos, não levando em conta essas distinções exteriores. Muito importante isso, é maravilhoso. É a verdadeira base do antirracismo. Porque nós falamos muito de racismo hoje em dia, mas o antirracismo que existe hoje em dia é um antirracismo que incute ódio nas pessoas. Os negros têm que ter raiva dos brancos, e os brancos têm que ter raiva dos negros. Esse é o antirracismo que é pregado hoje em dia. É incutido rancor, revolta, ódio, ataques, críticas e atribuições de dívidas históricas, de uma série de coisas. Isso vai despertando o rancor das pessoas, injustiças dos dois lados. Esse é o antirracismo do mundo lá fora. É um antirracismo baseado no ódio, na revolta, na vingança. Nós não, nós somos crentes. O nosso antirracismo é baseado em outras coisas. É baseado na obra de Cristo, que nos aproximou e nos colocou na mesma família, não havendo distinção nenhuma entre nós e pessoas de outras etnias, de outras raças, como é dito por aí, de outras origens étnicas. E falamos no item 3, Deus salva pela graça sem qualquer julgo adicional. Quando alguém crê em Cristo, essa pessoa é salva pela fé somente. Não há um julgo adicional, não há um peso adicional. Ela não tem que crer em Cristo e guardar o sábado para ser salvo. Não precisa. Ela não tem que crer em Cristo e dar o dízimo. Ela não tem que crer em Cristo e se filiar a uma comunidade, e se ela sair dessa comunidade, ela perde a salvação. Essas coisas não existem. Ela não tem que crer em Cristo e parar de comer carne de porco. Nada disso. Essas coisas não têm relevância nenhuma no que diz respeito à salvação do indivíduo. O indivíduo é salvo pela fé somente. E depois que ele é salvo, quando ele é salvo, ele entra para uma aliança, chamada Nova Aliança, predita pelos profetas, pré-anunciada pelos profetas. E essa Nova Aliança tem 3 efeitos. Essa aliança, a aliança do Calvário, a aliança da cruz, envolve o perdão de pecados, a transformação do coração e a habitação do Espírito Santo na pessoa. Então essa pessoa, sendo assim, tendo seus pecados perdoados, lavados, tendo a transformação do coração e tendo a habitação do Espírito nela, ela é transformada, ela muda. Ela não tem que ser exortada a fazer boas obras para ir para o céu, não. Ela começa a realizar as boas obras porque ela é uma outra pessoa. O seu coração foi transformado e o Espírito Santo habita nela. Nesse último ponto, nós não olhamos o versículo 11. Vejam o que diz o versículo 11 e vejam como é um versículo que iguala judeus e gentios. O versículo 11 diz assim, nós não falamos desse versículo, o último pontinho aí é o término desse esboço. Então diz assim, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aqueles aqui são os gentios. Então, esse versículo é um versículo que equaliza todos. Está dizendo, olha, nós os judeus, está sendo dito aqui, nós os judeus fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, e eles também. Então, nós fomos igualados na questão soteriológica. Nós fomos salvos pela graça, não pela lei que nós herdamos de Moisés, ainda que ela seja boa. Não por meio dela nós fomos salvos, ela é boa.
Ela é a expressão máxima de justiça e de retidão, mas não foi ela quem nos salvou. Nós fomos salvos pela graça de Jesus, assim como os gentios lá na casa de Cornélio foram também. Muito importante nesse aspecto é observar um versículo, e eu gostaria que os irmãos gravassem isso, é o versículo de Gálatas 2,16. Há vários versículos que ensinam essas coisas, vários, mas eu quero que os irmãos prestem atenção especial nesse versículo, porque é impossível uma clareza maior. Gálatas 2,16. Abra sua Bíblia em Gálatas 2 e veja com atenção a ênfase aqui do apóstolo Paulo nesse versículo, como ele realça isso, porque o problema dos galateus era a influência de crentes judaizantes. Mestres judaizantes tinham ido à região da Galácia, onde Paulo trabalhou na sua primeira viagem missionária, que nós já estudamos. E esses mestres judaizantes foram visitar as igrejas da Galácia, a igreja de Icônio, Listra, Derbe, talvez Antioquia da Pisídia também. E eles visitaram essas igrejas na Galácia e começaram a ensinar que a salvação dependia da circuncisão e da guarda da lei. Então o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Galateus, a carta aos Gálatas, realçando, olha, tudo isso que eles estão dizendo é falso, é mentira. E ele então realça mais uma vez a salvação pela fé somente, isso antes do Concílio de Jerusalém se reunir. O Concílio de Jerusalém se reuniu no ano 50. A carta aos Gálatas é datada do ano 48, 2 anos, um ano e meio, 2 anos antes do Concílio de Jerusalém. E veja o que Paulo já dizia antes do concílio, ele fala assim em Gálatas 2,16, diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Justificação, perdão de pecados, anulação da culpa. Ninguém é inocentado diante de Deus porque guarda os 10 mandamentos. Nós temos que aprender isso. Ninguém vai para o céu porque guarda os 10 mandamentos. Muitos evangélicos não entenderam isso ainda, não são crentes de verdade. E se você perguntar para eles, você vai para o céu? Ele fala, sim, eu vou. Por quê? Porque eu guardo os 10 mandamentos. Essa pessoa não entendeu o evangelho. É bom guardar os 10 mandamentos. Não é errado guardar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são santos. Deus deu os 10 mandamentos. Mas ninguém vai para o céu porque guarda os 10 mandamentos. É isso que temos que martelar na cabeça das pessoas, que elas não entendem isso. Só o Espírito Santo trabalhando na mente da pessoa para ela entender. O texto prossegue, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Paulo está dizendo isso, e ele havia guardado a lei a vida inteira. Paulo superou os homens do seu tempo na guarda da lei. Ele era impecável na guarda da lei. Ele se esforçava intensamente. Ninguém era mais zeloso do que ele. E ele fala, eu não pude ser justificado pelas obras da lei, ainda que ele tenha sido fariseu de fariseus. Perfeito, por assim dizer, do ponto de vista humano, perfeito na obediência à lei mosaica. E ele fala, não é possível alguém ser salvo por obras da lei, pois por obras da lei, termina o versículo, pois por obras da lei ninguém será justificado. É impossível, irmãos, uma ênfase maior do que a presença desse versículo. Esse versículo dá uma ênfase tão grande a isso que é impossível enfatizar mais. Não dá. Não tem como escrever mais uma linha para reforçar mais isso. É um versículo que fecha essa questão e joga uma pá de cal em cima disso. É ponto final. Ninguém é perdoado por Deus porque guarda a lei de Moisés. Ninguém. A pessoa pode ser bem intencionada, como Paulo era, sincera, como Paulo era, dedicado, esforçado, como Paulo era, insuperável no seu zelo, como Paulo era. Isso não vai justificar você. Não adianta. É só a fé em Jesus que faz isso. Muito bem, com isso então esse esbocinho se esgota, termina. Mas o concílio não, o concílio continuou. Então vamos olhar então o texto na sequência.
do Concílio de Jerusalém, concílio muito importante, primeiro concílio da igreja cristã. Veja aí Atos 15, e nós vamos ver agora os versículos 12 a 21. Pode tirar esse esboço pode tirar, nós teremos um outro esboço agora. O que vem agora, o que predomina nesses versículos é a participação de um pastor. Ele não era apóstolo, era um pastor, um presbítero, um líder da igreja, uma das colunas da igreja de Jerusalém, que era Tiago. Tiago, o irmão do Senhor. E ele então vai ter uma participação decisiva nesse concílio. Houve um grande debate naqueles dias. E esse homem então, tendo observado tudo isso, ele toma a palavra e ele fala. E é importante o que ele vai dizer agora. Vejam então, versículos 12 a 21 de Atos 15. Fala assim: E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então esta é a palavra de Tiago, e vamos ver então esse texto, e vamos dividir esse texto, como sempre fazemos, em 3 partes. Vamos fazer um esboço tripartido, nosso famoso esboço tripartido, para que os irmãos entendam melhor. Então, os irmãos estão lá atrás, por favor, comecem a digitar aí, já acionem aí o seu teclado, porque nós vamos enunciar aqui o primeiro ponto desse esboço, para que os irmãos consigam acompanhar com mais facilidade. Ponto 1, número 1 do esboço. Tiago considera o testemunho dos apóstolos. Isso nós vemos nos versículos 12, 13 e 14. Então veremos isso. Tiago considera o testemunho dos apóstolos. Porque notem bem, Paulo e Barnabé participaram do concílio. Eles saíram de Antioquia depois da primeira viagem, e quando se depararam com o problema em Antioquia, eles foram a Jerusalém para debater a questão. E eles participaram do concílio, Paulo e Barnabé, e eles contaram para os líderes da igreja, e depois para todo o concílio, eles narraram tudo o que havia acontecido no ministério deles entre os gentios. E Tiago leva isso em conta. O fato de Deus ter abençoado o ministério deles aos gentios, sem que eles tivessem exigido a circuncisão e a guarda da lei. Deus abençoou. Isso significava alguma coisa. E Tiago fala sobre isso. Então, Tiago considera o testemunho dos apóstolos, versículos 12, 13 e 14. Deu para escrever aí? Esse é o item 1. Tiago considera o testemunho dos apóstolos. E nós vamos falar sobre isso, sobre os versículos 12, 13 e 14. 2. Não está aparecendo aqui? É assim mesmo? Depois no final exibe tudo? Ah, então tá. Ok. Então, 2. Tiago recorda as palavras das Escrituras. É muito jóia isso aqui. Porque ele não se baseia somente no testemunho dos apóstolos que tinham viajado e anunciado a mensagem na Galácia.
ele também se baseia nas Escrituras. Então, o segundo item é: Tiago recorda as palavras das Escrituras. Versículos 15 a 18. Tiago recorda as palavras das Escrituras, versículos 15 a 18. Tiago conhece a Bíblia muito bem. Sabem que texto que ele se lembra? Amós. Quem é que já leu Amós? 1, 2, meia dúzia de irmãos leram Amós. Todo mundo lê Salmo 23, né? Todo ser meu pastor. Né? Ninguém leu Salmo 22. Deus meu, que me desamparaste. Todo mundo leu 23. Senhor meu pastor, não me faltará. Nós temos que transcender essas coisas no nosso conhecimento bíblico. E é impressionante como os escritores bíblicos conhecem textos que para nós são obscuros. Jesus, na tentação no deserto, citava Deuteronômio. Tem gente que não sabe nem falar Deuteronômio. E Jesus citava Deuteronômio para ali fazer frente lá às tentações do diabo diante dele. E aqui é interessante, Tiago cita Amós. E nós vamos ver isso. Então, esse é o item 2. Tiago recorda as palavras das Escrituras. A impressão que nós temos é que esses homens, irmãos, tinham a cabeça encharcada de Bíblia. Porque ele não fala assim, vamos abrir nossa Bíblia em Amós, não. Ele fala, decora o texto. Ele começa a falar e começa a recitar o texto, decora. É muito interessante o conhecimento que eles tinham da palavra de Deus. Eram homens mergulhados nas Escrituras, eram homens do livro. E o item 3. Item 3, pegaram o item 2? Item 3. Tiago propõe diretrizes equilibradas. É muito lindo ver isso aqui em Tiago. Tiago propõe diretrizes equilibradas. Versículos 19 a 21. É muito interessante ver isso. Tiago, ele fala, olha, nós não precisamos guardar a lei para sermos salvos, mas nós precisamos ser sensíveis à mente judaica, para não escandalizá-los. Ninguém vai para o céu porque come isto ou deixa de comer aquilo, não é isso. Mas nós temos que ser sensíveis à mente dessas pessoas, para não afastá-las do Evangelho, para não criar mais barreiras contra o Evangelho no coração delas. Então temos que ser sensíveis a isso. É muito lindo ver isso. A sabedoria desse pastor, o modo equilibrado como ele apresenta ali as suas diretrizes. E tudo isso foi acolhido pela Assembleia. Todos acharam excelente. Nossa, esse pastor, é bom esse pastor, hein? Hoje diria, ele tem a unção, né? Ninguém sabe o que é isso, mas eu falar isso, né? Ele tem a unção coisa nenhuma. Ele era um homem sábio. Conhecia as Escrituras, equilibrado. Deus usou naquele momento. E ele propôs então essas coisas. Ele ensinou a igreja e ele propôs essas diretrizes. E a igreja toda acolheu isso. E isso foi fundamental para toda a história do cristianismo. Estamos diante de um momento aqui importantíssimo na história do cristianismo, quando a igreja é definida não como uma sinagoga, não como uma seita judaica, mas como vinho novo. Vinho novo em odres novos. Era uma fé nova, prenunciada milhares de anos antes, mas uma fé nova, que agora vinha e tomava o seu lugar na história, sendo anunciada, sendo proclamada, sendo crida e transformando pessoas. Então temos aqui, olha só, Tiago considera o testemunho dos apóstolos, Tiago recorda as palavras das Escrituras e Tiago propõe. Tira o M. Tiago é singular. Tiago propõe, pode tirar o M do propõe. Diretrizes equilibradas. Aí está o esbocinho. Facinho de decorar, facinho de aprender, facinho de acompanhar. Ok? Vamos então, isso, agora sim, Tiago propõe diretrizes equilibradas. Obrigado, irmãos. Muito bem, vamos então ver o ponto 1. Tiago considera o testemunho dos apóstolos. Vamos olhar para isso aí? Nós temos aí até que horas? Temos um tempinho ainda, né? Temos um tempinho aí, né? Até 10 para as 11, mais ou menos. 10 para as 11. Então vamos caminhando aí. Os irmãos estão cansados? Estão com calor? Estão com calor? Quer que ligue o ar mais forte? Não? As mulheres falam não, os homens falam sim. Então não sabe. Tem que votar. Né? Tem que votar. Eu estou com um pouquinho de calor. Acho que eu vou tirar o meu paletó, mas aí eu vou perder a unção. Tira o paletó, não é mais abençoado, né? Deixa de ser abençoado.
se tirar o paletó. A Bíblia não fala que nós temos que nos revestir de ternos afetos? Fala isso, não fala? Tem que saber interpretar a Bíblia direitinho, né? Muito bem. Vamos então olhar para o texto de Atos 15. Vamos ver o primeiro ponto, começa aí no versículo 12. Veja aí como começa o versículo 12. Prestem atenção. Fala assim: e toda a multidão silenciou. O que significa isso? Que eles estavam muito agitados e falando sem parar. Já imaginaram uma assembleia assim? Todo mundo discutindo e falando e debatendo. A coisa foi agitada lá no Concílio de Jerusalém. Se vocês olharem o versículo 7, vocês vão ver um sinal disso. Veja o que fala. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Ou seja, a princípio o concílio foi agitado. Houve um grande debate e certamente isso incendiou as pessoas. As pessoas começaram a conversar entre si. E alguns talvez até tomando partido. Olha, eu acho que os fariseus estão certos. Esses gentios são muito relaxados. Tem que cumprir a lei sim. E outros dizendo, não, mas isso não é evangelho. E toda a assembleia estava agitada. Mas agora, no versículo 12, o texto fala que toda a multidão silenciou. E por que ficaram quietos? O texto diz, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo. O texto diz aqui, Barnabé e Paulo já tinham contado tudo para os líderes. Barnabé e Paulo já tinham dado um relatório para os líderes da igreja. Vejam o versículo 4. Versículo 4, veja o que diz aí. Tendo eles, Barnabé e Paulo, chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. E relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, os líderes da igreja já tinham ouvido aquele relatório. Já sabiam o que tinha acontecido na primeira viagem missionária. Aquela viagem que eu mencionei, que foi na Galácia, nas cidades que eu mencionei. Então eles já conheciam os milagres todos que tinham sido feitos, toda a perseguição que eles tinham sofrido, e as conversões, e as igrejas que tinham nascido ali. E não somente isso, mas também sabiam que essas igrejas já tinham até presbíteros e pastores liderando essas igrejas. Então eles sabiam do que Deus tinha feito. E vejam a sequência aí no versículo 12. Eles contavam quantos sinais e prodígios, e vejam o que vem agora, Deus fizera por meio deles entre os gentios. O que significava isso? Quando eles diziam, olha, enquanto nós pregávamos esse evangelho de salvação pela fé somente, sem impor a eles nenhum jugo adicional, sem exigir que eles guardassem o sábado, sem exigir que eles comessem isto ou aquilo, sem exigir nada deles, apenas a fé em Cristo. Enquanto nós anunciávamos essas coisas, Deus mostrava para nós e para eles que Ele estava aprovando isso. E como Deus mostrava que Ele estava aprovando isso? O versículo mostra. Vejam, Deus fazia sinais e prodígios. É muito interessante observar isso. Você está dizendo, olha, na verdade, o próprio Deus aprovava o nosso trabalho. E Ele aprovava o nosso trabalho realizando sinais extraordinários, sinais miraculosos. Nós curamos pessoas aleijadas. Nós fizemos diversos milagres, o poder de Deus se manifestou de tal forma que era nítido que Ele estava conosco, abrindo o coração dos homens, realizando feitos extraordinários. Olha, o fato desses cristãos fariseus se levantarem contra esse trabalho não significa que eles estão simplesmente se levantando contra nós. Não. Eles estão, em última análise, se levantando contra quem? Contra o próprio Deus. Se Deus aprovava algo e eles reprovam, contra quem eles estão se insurgindo? É claro, eles estão se insurgindo contra Deus. Então, os apóstolos deixavam isso claro. Eles mostravam pelos sinais e prodígios que Deus estava abençoando aquele trabalho, mostrando que a mensagem que eles pregavam da salvação pela fé somente era aprovada por Deus. Vejam o versículo 13. Agora entra o pastorzão.
Olha só, olha esse homem. Irmãos, esse Tiago aqui, eu queria conhecer esse homem aqui. Ele era um pastor de aço, esse homem aqui. Um pastor de aço. Assim, nós temos relatos sobre ele, extra-bíblicos, na história dos judeus de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo escreveu uma obra chamada História dos Judeus e Guerras dos Judeus. Nas Guerras dos Judeus, se não me engano, que é o segundo livro, ele fala sobre esse Tiago aqui. E esse homem foi um homem extremamente piedoso, tanto que até os incrédulos de Jerusalém respeitavam esse homem. Ele era muito piedoso, ele era um homem de oração e um homem de um testemunho de uma vida retíssima, Tiago. E os judeus tentaram trazê-lo para a sua causa de rebelião contra Roma. E tentando fazer com que ele fosse mais político e negasse que Jesus é a única porta para o céu, para Deus. E Tiago, no entanto, afirmou expressamente, não, Jesus é a única porta para Deus. Por causa disso, durante um discurso de Tiago no templo, eles pegaram Tiago e o empurraram de uma certa altura, e ele, caindo lá embaixo, ele ficou extremamente ferido, agonizando, quase morrendo. Depois que eles empurraram Tiago, esse homem caiu ali e ficou agonizando, eles foram lá e o apedrejaram no meio da sua angústia. Então ele morreu dessa forma, essa foi a morte de Tiago, morreu desse jeito. Ele foi precipitado de uma altura bastante elevada e enquanto agonizava foi apedrejado. Foi assim que Tiago morreu. Depois disso, a igreja de Jerusalém ela começou uma fase de declínio, porque os líderes que vieram depois não eram líderes tão fortes, eram líderes tão influentes. Começou então uma fase de declínio na igreja de Jerusalém. Pouco tempo depois, a igreja de Jerusalém saiu de Jerusalém. No ano 68, mais ou menos, a igreja de Jerusalém, por razões que nós não sabemos, existem lendas que falam, que explicam, mas nós não sabemos os motivos claros. Mas a igreja de Jerusalém saiu de Jerusalém e fugiu de lá, por volta do ano 68. E foi para uma cidade chamada Pela, mais para o centro-norte de Israel. E ficou lá, nessa cidade de Pela, que era uma cidade mais helenizada, mais romanizada, e ficou lá com dificuldades de sobreviver até por causa de questões de ajustes culturais, e permaneceu ali. Mas ali essa igreja foi minguando, foi desaparecendo. É possível que nessa igreja de Pela, já enfraquecida e já sem tanta influência, tenha surgido uma seita chamada os Ebionitas. A palavra Ebion, na língua hebraica, significa pobre. Eram os pobres, era uma seita chamada os pobres. Talvez até por causa da condição social deles mesmo, pessoas muito pobres. E essa seita era contra o apóstolo Paulo e era contra qualquer ideia de evangelho que negasse a lei. Então parece que essa seita ela foi organizada por esses homens, ou descendentes ideológicos desses homens, que eram contra o evangelho pela fé, a salvação pela fé somente. É possível. Esses ebionitas, eles perduraram lá durante algum tempo, no século II, e depois desapareceram. Mas a igreja de Jerusalém praticamente sumiu nessa época. Eles voltaram depois, houve a destruição de Jerusalém no ano 70, os judeus foram levados embora, a cidade ficou devastada, e a igreja de Jerusalém, que estava em Pela, eles voltaram para as ruínas de Jerusalém, mas era uma igreja bem fraca, bem fraquinha. E houve uma revolta em Jerusalém no ano 135, uma nova reforma, uma nova revolta, sob a liderança de um judeu chamado Simão Bar Kokhba. Simão Bar Kokhba significa Simão, filho da estrela. E ele dizia que ele era o Messias, dizia que ele era o Cristo. E então, a igreja que tinha voltado de Pela, a igreja fraca, pobre, simples, que tinha voltado de Pela e se reinstalado em Jerusalém, foi perseguida por Simão Bar Kokhba, que matava os crentes. Ele dizia, não, o Messias sou eu. Então, a igreja ficou mais fraca ainda, a igreja se enfraqueceu mais ainda. E então, por causa da rebelião de Simão Bar Kokhba, então se levantou o imperador Adriano,
O imperador Adriano foi com seus exércitos novamente para Jerusalém e acabou com a rebelião de Simão Bar Cochba. Matou Simão Bar Cochba e debelou a rebelião, acabou com a rebelião. E mais, ele fez o seguinte, ele disse, olha, daqui para frente, nenhum judeu pode pisar em Jerusalém. Jerusalém não é mais uma cidade dos judeus. É proibido que os judeus entrem em Jerusalém. E nós vamos mudar o nome de Jerusalém. Jerusalém vai se chamar Hélia Capitolina. E tudo que há em Jerusalém que é judaico será removido, e o que será colocado em Jerusalém são somente ídolos pagãos. Então, Adriano fez isso. Adriano paganizou Jerusalém, mudou o nome de Jerusalém e mudou o nome até do país. O país se chamava Israel, ou Judéia. Ele mudou o nome para Palestina, que vem dos povos filisteus. Dizendo, não, essa não é uma terra dos israelitas, não é uma terra dos judeus, não é Judéia, é Palestina. E os judeus não podem mais pisar aqui. Então expulsou os judeus de lá, e os judeus só voltaram no século XX. Estão até hoje querendo morar lá, sossegados, e ninguém deixa. Os palestinos vivem tentando tomar de volta a terra que eles acham que é deles e não é. Mas isso é um outro assunto. Mas enfim, essa igreja então, sob a liderança de Tiago, era uma igreja forte. Tiago era um líder muito sábio e que impunha muito respeito. Se os irmãos olharem, vejam por exemplo, Gálatas 2:9, nós estávamos em Gálatas agora há pouquinho, vejam como ele é chamado, junto com outros dois apóstolos aqui, Gálatas 2:9, ele não era apóstolo no sentido técnico da palavra, ele não era um apóstolo. Veja Gálatas 2:9, diz assim, e quando conheceram a graça que me foi dada, é Paulo falando sobre uma visita que ele fez a Jerusalém, quando ele encontrou Tiago, ele diz, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Cefas é Pedro, que eram reputados colunas. Vejam, a igreja de Jerusalém tinha 3 colunas, 2 apóstolos e um pastor. Eram as 3 colunas da igreja, ou seja, eram os homens que sustentavam aquela igreja em termos doutrinários, em termos disciplinares, eram líderes fortes. Não eram varetas ali balançando no vento, não. Eram colunas fortes. E a igreja era forte sob a liderança desses homens. 3 colunas. Tiago, Cefas e João. Na sequência da história, quando nós vemos o capítulo 12 de Atos, um pouquinho antes aí de onde nós estamos, nós percebemos que Tiago, ele tinha uma certa preeminência até sobre os apóstolos. Vejam o capítulo 12, versículo 17, quando Pedro foge de Herodes. Olha o que ele fala, 12:17, ele fala assim, ele, porém, fazendo sinal com a mão, ele estava na casa de Maria, mãe de João Marcos, quando ele fugiu da cadeia. Para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou. Veja o que Pedro fala depois de liberto da prisão, quando ele vai fugir agora. Ele fala assim, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. O que isso revela? Que Tiago era o chefão. Era o chefão. João estava lá? Estava. Pedro era um apóstolo, era uma das colunas, mas ele fala, olha, anuncie isso a Tiago e aos irmãos, mostrando que Tiago era o CEO, né? Era o chefão ali da igreja. Ele era um homem de uma presença muito forte e fazia jus a isso. Esse Tiago é irmão do Senhor Jesus, meio-irmão do Senhor Jesus, e ele é o autor da carta que leva o seu nome, a carta de Tiago, que nós lemos na Bíblia, ele é o autor. Vejam também, mais no finalzinho de Atos, vejam a presença de Tiago mais uma vez. Agora ele está meio sozinho aqui. Veja o capítulo 21. Estou passando isso para os irmãos terem uma ideia do perfil desse homem. Era um líder forte, não era pastor fofinho, era o pastor ursinho carinhoso. Não, era um líder. Era um líder forte, que governava a igreja ali com firmeza dentro da palavra de Deus e era respeitado, era muito respeitado. Veja o capítulo 21, versículos 18 e 19.
Diz assim, é Paulo chegando em Jerusalém, onde ele vai ser preso. Vejam, Atos 21, 18 e 19. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Onde estão os apóstolos? Parece que não aparecem mais aqui. O líder maior é esse pastor. Aqui nós começamos a perceber uma tendência que já aparece em Atos 15. Que tendência é essa? É a predominância dos pastores sobre os apóstolos na liderança eclesiástica. É interessante observar isso. Até Atos 15, o que nós vemos são os apóstolos mandando. A partir de Atos 15, começa a aflorar o pastor. E aqui no 21, você vê só o pastor ali, governando a igreja com os demais presbíteros. Então isso aconteceu por quê? Muito simples, já expliquei para os irmãos. Porque os apóstolos não podem governar igrejas. Os apóstolos são missionários, eles têm que viajar. Se você conhece algum apóstolo que lidera uma igreja, já sabe, é falso. É falso. É mentiroso. Apóstolo tem que estar no campo missionário viajando. Então, se você conhece algum aí, que eu sou apóstolo da igreja tal, lamento. Você é um safado. Você é um safado, você é um mentiroso. Você não é apóstolo coisa nenhuma. Até porque os requisitos para apostolado vão além de viajar como missionário. Há outros requisitos que você não preenche. Então você não é apóstolo coisa nenhuma. Você faz isso para enganar as pessoas e tentar controlar a vida delas. Você é um mentiroso. Eu não tenho que ter medo de você e nem respeito pelas coisas que você diz. Tem que respeitar você, claro, orar por você, mas eu não tenho que ter respeito pelas coisas que você diz. Então veja, versículo 19. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Aqui já no finzinho já do ministério de Paulo, depois das viagens que ele fez. Ele encontra quem na igreja? Tiago. Era um homem forte, um líder forte, e estava ali liderando a igreja de Jerusalém. Vamos voltar então agora para Atos 15. E veja então o versículo 13. É o primeiro item aqui. Tiago considera o testemunho dos apóstolos. Veja o versículo 13 agora. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Versículo 14. Expôs Simão. Quem é esse Simão? Quem é esse Simão? Pedro, né? Aqui é Simão Pedro. Vocês acreditam que na história da igreja teve debate sobre isso? Quem é esse Simão? Caramba! Claro que é Simão Pedro, é óbvio. Perder tempo com isso. Mas debateram isso, se era Simão Pedro. Claro que é Simão Pedro, claro, óbvio. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios. Olha que interessante essa expressão. O que significa? O que vocês acham que significa essa expressão? Deus visitou os gentios. O que significa isso? Deus visitou os gentios. O que significa isso? Já visitou alguém? Note bem, é interessante esse conceito de visitação que aparece aqui. Quando o texto fala Deus visitou os gentios, isso significa que ele foi ao encontro deles a fim de socorrê-los. Mas é linda a expressão, né? Deus visitou os gentios, ele foi ao encontro deles onde eles estavam, onde eles moravam, nas suas casas. E os socorreu. Como ele os socorreu? Nós veremos na sequência aqui, como ele os socorreu. O texto vai nos ensinar. Mas é muito lindo o conceito de visitação. Lembra aquele texto que Tiago fala assim, olha, a verdadeira religião consiste no seguinte: visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades? O que significa visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades? É você ir na casa da pessoa, tomar um chazinho e comer bolo de fubá. É isso? Visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades. O que é? Queridos, não é então um chazinho. Isso aí a vizinha faz.
Visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades é socorrê-los. Isso é visitar. Isso é ir lá e ver se a pessoa precisa de alguma coisa e socorrer. Socorrer, o texto fala visitar nas suas necessidades. Isso é a visitação correta. E esse é o sentido presente aqui. Deus visitou os gentios. Os gentios estavam precisando de socorro. Eles sabiam que precisavam de socorro? Não. Os gentios não sabiam que precisavam de socorro. Para eles estava tudo bem. Eles estavam servindo os deuses, torcendo para dar tudo certo, para agradarem os deuses e terem uma boa colheita, uma boa saúde e o seu gado se multiplicasse. Eles estavam bem. Eles não tinham noção de que estavam em perigo, que estavam sofrendo, que estavam numa situação de miséria. Não. Mas Deus os visitou nas suas necessidades. Deus os socorreu. Deus foi até a casa deles. Indo até a casa deles, Deus os socorreu. Se você, eu não sei, o auditório aqui, muita gente, alguns eu conheço bem, outros não conheço tanto assim, difícil, a nossa igreja tem tido uma frequência maior e eu tenho dificuldade de conhecer todo mundo, estar junto com todo mundo. Mas, talvez, existam pessoas aqui que não são crentes. Isso é possível. Pode acontecer de ter aqui pessoas que nasceram na igreja, ou que chegaram na igreja pequenininhos e não são crentes, nunca entenderam o evangelho. São pessoas, não são pessoas más, não são pessoas perversas, não, mas são pessoas que passaram por uma espécie de ajuste social na igreja. Eles não se converteram, eles se acostumaram com um meio, um núcleo social específico, com o nosso modo de falar, com os nossos costumes, com a nossa ética. E eles fizeram isso, abraçaram isso. E fizeram amizades aqui. E gostam dos hinos. Acham o pastor simpático. São pessoas de uma boa percepção. Vocês não acham? Enfim, são pessoas que estão bem aqui conosco. Estão muito bem aqui. E fazem amizades, e participam, e gostam de estar aqui. Mas tudo pelo que elas passaram foi apenas um ajuste social. Elas abraçaram a nossa microcultura e se tornaram evangélicos, falando como nós, indo nos mesmos lugares que nós, tomando cafezinho com a gente, cantando com a gente. Mas elas não nasceram de novo. Isso não aconteceu com elas. Elas nunca perceberam, nunca tiveram noção do seu estado de miséria espiritual e de perdição. Nunca. Até porque elas olham para si e falam: eu já nasci crente, já nasci na igreja. Como? Pecado e perdição. Não existe. Para mim não existe. E isso é um perigo enorme. Porque elas olham para a sua história de vida e acreditam que estão salvas com base na sua história de vida, que é uma história limpa. E isso não acontece, irmãos. Ninguém é salvo por sua biografia. Ninguém. Pode haver pessoas assim aqui, jovens, adolescentes, nunca nasceram de novo, nunca tiveram essa consciência de que são pecadores perdidos e que tem que se aproximar do Senhor e dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso do seu perdão, eu preciso do seu socorro, salva-me, eu creio em Jesus como meu Redentor, eu creio nele, eu não creio na minha biografia, eu não creio no fato de eu ter nascido numa igreja, num lar cristão, eu não creio em nada disso, eu não me estribo em nada disso, não confio em nada disso, eu sei que eu sou um pecador, preciso do seu perdão. Salva-me pela fé em Jesus, Ele morreu pelos meus pecados. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe e que o Senhor me lave pelo sangue da nova aliança e transforme meu coração pelas promessas da nova aliança e o seu Espírito venha habitar em mim, fazendo de mim um templo seu, cumprindo as promessas da nova aliança em mim
Eu peço isso pela fé em Jesus. Eu invoco o seu nome, como Paulo fala em Romanos. Eu invoco o seu nome. Isso nunca aconteceu com essa pessoa. E tem que acontecer. Esse momento tem que chegar. Mas talvez muitos aqui não passaram por isso. Então, se você não passou por isso, então existe aqui um ensino importante para você. Talvez uma forma como você pode se aproximar de Deus hoje. E sabe como é? É você usando essa linguagem bíblica, dizendo assim: Senhor, vem me visitar. O Senhor visitou os gentios da Galácia, daquelas cidades pagãs, ali escravizadas por tantas superstições. O Senhor saiu dos altos céus, a sua graça saiu dos altos céus, partiu dos altos céus a sua graça, a sua mensagem poderosa. O seu Espírito trabalhou, atuou e visitou aqueles homens miseráveis que nem conheciam o seu estado deplorável, nem conheciam isso. E o Senhor os visitou e os socorreu. Eu peço que agora o Senhor me visite. Você pode fazer essa oração? Você pode dizer isso ao Senhor hoje? Senhor, vem me visitar. Eu preciso do seu socorro. Vem me visitar. Eu não creio nas obras da lei como meio de salvação. Eu não creio na minha biografia, o fato de ter nascido na igreja. Eu não creio nos meus atos religiosos, estar aqui dando dízimo, cantando, enfim, nada disso. Eu creio só na graça de Jesus. Vem me visitar. Irmãos, quando Deus ouve isso, o que Ele faz? O que vocês acham que Ele faz? Digam para mim, o que Deus faz quando Ele ouve alguém dizendo isso? Queridos, eu acho, se eu puder usar aqui um antropomorfismo, sem querer ser irreverente, eu acho que uma oração como essa faz o coração de Deus derreter. Derrete. Claro que eu vou. É claro que eu vou. Eu não vou só te visitar. Eu vou ultrapassar. Eu vou morar com você. Não, eu não vou morar com você. Você vai morar comigo. Eu vou te adotar. Eu vou te adotar e você vai morar comigo. É isso que o Senhor faz com quem crê nele. E pede por sua visitação. Queridos, vejam aqui. Olha só agora que interessante vem aqui nessa palavrinha do versículo 14 de Tiago. Ele fala assim: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios. Que linguagem linda essa. Eu sou apaixonado por essa linguagem. Visitar para mim é fantástico. Gosto muito desse verbo aqui. Deus visitou. Deus já visitou você? Já te salvou? Deus já te visitou? Gente, isso é maravilhoso demais. Deus me visitou. Não é um Deus longe lá no céu, que de vez em quando lembra os meus problemas, não. Ele nos visitou na nossa miséria, e nos socorreu e nos salvou. Isso é lindo demais de aprender. Glória a Deus por isso, amém? Que amém fraco, amém presbiteriano. Gente, vou falar um amém pentecostal, né? Deus nos visitou, glória a Deus por isso, amém? Amém. Aí sim, amém batista, amém batista. Muito bem. Vejam a sequência aqui. A fim de constituir, isso aqui é demais. Irmãos, eu sou muito bobo. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Cada palavrinha dela eu sou apaixonado. Eu gosto de ver essas expressões. Como isso nos ensina? É um universo tão gigantesco. Eu penso assim, olha, essas coisas que nós estamos aqui vendo e aprendendo, essas coisas constituem um universo tão maravilhoso, que eu nem penso necessariamente no conteúdo. Eu penso no tamanho disso tudo. Eu penso na dimensão disso tudo. Será que com um universo tão gigantesco, de beleza, de verdade, de aprendizado diante de mim, eu vou perder tempo com as bobagens lá de fora? Será que diante disso aqui, de um universo tão gigantesco, tão lindo, tão rico, eu vou perder tempo com lixo lá de fora? Eu tenho um palácio de ouro na minha frente. Eu vou visitar um chiqueiro? Eu tenho um palácio dourado na minha frente, com um grande banquete. Eu vou visitar o chiqueiro?
onde tem a lavagem dos porcos, mal cheirosos ali, eu vou lá. É lá que eu vou. É lá que eu vou, para onde eu vou voltar os meus olhos e onde eu vou me deleitar e me alimentar com porcos. Claro que não. Eu tenho um tesouro, um palácio riquíssimo aqui. É isso que vai me alimentar. Eu sou alguém que Deus visitou. Eu saí do chiqueiro. Eu pertenço ao palácio. Olha o que ele fala aqui agora, é muito lindo. Diz assim, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Deus nos socorreu, Deus nos visitou e nos socorreu, realizando muitas coisas. Mas uma delas que faz parte do socorro é o quê? Deus nos transformou em quê? Está escrito aí. Acabei de ler, não invente. O que Ele fez conosco? Nos transformou num povo. Quando fala assim, um povo para o seu nome, significa o quê? Nome é a pessoa, ou seja, um povo para si. Ou seja, Ele nos visitou, Ele nos socorreu para nos transformar no povo dele. Nós somos o povo de quem, então? Somos o povo de Deus. Tem um texto que eu li na semana passada no Sermão da Noite, que eu quero mostrar para vocês. Meu tempo está curtinho, mas eu vou mostrar esse texto para vocês. E os irmãos vão observar, é Tito 2,14, que fala sobre Deus pegar um povo. E eu falei sobre esse texto na semana passada, no Sermão da Noite. Foi na semana passada? Foi na outra, né? Acho que foi. Não, foi na semana passada mesmo. Tito 2,14. Vejam aí. Vocês devem observar esse versículo. E vejam aqui nesse versículo, vamos ver se os irmãos estão bons em fazer esboços, estão aprendendo a fazer esboço aqui comigo. Nesse versículo aqui, existem 5 ações de Deus a nosso favor. É um sermão de 5 pontos. Ou seja, não dá para eu pregar uma vez só. Não dá para eu apresentar numa pregação só. São 5 pontos. Eu nunca vou conseguir pregar esse versículo inteiro de uma vez. Mas olhem as 5 ações de Deus que acontecem aqui. Olha só. As 5 ações. 2,14 de Tito. O qual a si mesmo se... O que significa que ele se deu? Aqui é um eufemismo. O que significa? Ele se deu, como assim? Ele... O que aconteceu? Ele... O que significa? Ele se deu, ele... Mas nem com gestinho. Ele morreu. Ele se entregou à morte. Eu falo, ele se deu, porque ele se deu à morte, ele morreu. É um eufemismo aqui. É uma maneira branda de se referir à morte dele. Então o texto fala, o qual a si mesmo se deu por nós. Agora vejam se vocês encontram a segunda ação dele. A fim de... O que é remir? É a segunda ação, ele nos remiu. O que é remir? Remir é pagar o preço de um resgate para livrar a pessoa da prisão. Você estava preso? Oprimido? Sim ou não? O que ele fez? Ele pagou o preço do resgate. Quanto custou o seu resgate? O sangue dele. Ele comprou, ele pagou para libertar você. Isso é remir. Ele pagou o preço do seu resgate. Vamos ver o terceiro ato. Ele se deu por nós, ele nos remiu, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Qual é o terceiro ato? Olha que maravilhoso isso. Ele nos purificou. Isso significa que eu estava em que condição antes? Eu era o quê? Sujo. Eu era só um pouquinho sujo, que nem o filho do pastor Isaac? Ou era muito... Não, o filho do pastor Isaac é muito sujo, né? No final do culto, no final do domingo, meu Deus, você não reconhece o menininho, né? O Cezão. Como eu era? Eu era sujo como? Eu era sujo como o Cezão. No final do domingo. Descalço, espero que os pais não estejam me ouvindo. Senão vou ter uma crise aqui na igreja, na liderança da igreja, né? Mas notem, eu era pouco sujo. Queridos, eu era imundo.
A Bíblia compara o crente a um leproso. É uma imundícia que, irmãos, é repugnante. É repugnante. O leproso era repugnante, ninguém chegava perto. Não é somente uma impureza no sentido de sujeira. É uma impureza cerimonial, é uma impureza em todos os aspectos. É alguém que não dá para chegar perto. Eu era isso. Eu era podre. Eu era podre. Era isso. Sujo, imundo. Sem Jesus a pessoa é assim. Ela pode colocar um terninho e ir para a igreja, mas ela é podre, ela é suja, ela é imunda. O texto aqui fala que Cristo se deu por nós a fim de nos purificar. Então, o terceiro ato, ele se deu por nós, ele nos remiu, ele nos purificou. Agora vejam a sequência, tem mais um ato aí. Tem mais um ato aí. O que mais ele fez? E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. O que ele fez? Ele nos incluiu no seu povo. Ele fez com que nós fôssemos componentes do seu povo. É o quarto ato que aparece aqui. Nós não temos mais nada que ver com o povo lá de fora. Nada. Se você gosta do povo lá de fora, tem alguma coisa errada. Se você gostar, você pode, você não tem que odiar os homens. Mas se você é atraído pelas coisas do povo lá de fora, tem algo errado com você. Você não foi, talvez você não tenha sido remido e purificado. E no finalzinho tem mais uma coisa que ele fez conosco. Ele nos deu uma marca. Que marca ele nos deu? Nós somos o quê? Zelosos de boas obras. 5 ações que Deus realizou. As 2 últimas, ele nos incluiu no seu povo e nos deu uma marca. Que marca? As boas obras salvam? Não, ele já nos remiu antes. Ele já se deu por nós, já nos remiu, já nos purificou, já nos incluiu no seu povo. Agora nos coloca uma marca. Que marca? As boas obras. Temos aqui as 5 ações de Deus a nosso favor. Nós somos então o seu povo. E a marca do seu povo, além de ser santificado, purificado, remido, além disso, é um povo que zela pelas boas obras. E Tiago destaca isso. Os gentios foram reunidos e passaram a fazer parte, os gentios crentes, do povo de Deus. Eu fiz um parágrafozinho, eu vou terminar lendo esse parágrafozinho aqui para os irmãos, e aí nós encerramos, pastor Nicolas, da sequência. O parágrafozinho que eu escrevi são 5 linhas, diz assim: Deus salva as pessoas com o objetivo de constituir um povo para Ele. Esse é um dos objetivos de Deus salvar as pessoas, constituir um povo para Ele. Ser parte desse povo é um grande privilégio e nos separa de outros povos, fazendo com que não sejamos como as outras pessoas são. Somos diferentes, outro planeta, outro povo. Estamos livres de traços culturais pecaminosos lá de fora. Estamos livres de filosofias, costumes, valores, concepções, religiões, superstições e destino de outros povos. Estamos livres disso tudo. Somos um povo à parte. E isso porque fomos salvos. A salvação faz isso. Nos inclui num povo santo que pertence a Deus. A pergunta crucial é: você faz parte desse povo? Sim ou não? Você já foi redimido, purificado? Isso já aconteceu com você? Você já foi incluído nesse povo e agora tem como marca as boas obras? Isso aconteceu com você? Essa é uma questão importante e temos que responder isso. Quantos aqui querem hoje dizer assim: olha, eu não sou desse povo. Não sou. E eu não fui visitado ainda.
E eu quero pedir a vocês crentes aqui da igreja, que foram visitados, eu quero pedir que vocês orem por mim. Porque eu quero isso tudo. Eu quero tudo isso aqui para mim. Tudo eu quero. Eu quero que vocês orem por mim e me ajudem. Quem quer falar isso? Levanta a mão. Quem quer falar isso? Orem por mim. Orem por mim. Eu quero tudo isso. Levanta a mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Nós vamos orar por você. Não tenha vergonha não, nós estamos em casa aqui. Ninguém? Ninguém. Vamos orar então, encerrando essa parte. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, pelo texto que lemos e estudamos. Ajuda-nos a compreendê-los, a compreender as passagens da Bíblia mais e mais. E crescermos, ó Deus, no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos visite, nos socorrendo nas diversas áreas da vida. Mas pedimos que especialmente o Senhor visite aqueles que são incrédulos, que não são crentes. Que o Senhor os visite com sua graça e os inclua no seu povo pela fé em Jesus. Pedimos essas bênçãos em nome dele. Amém.